Boa tarde, amigão. Beijo pra você e parabéns pelo casório. E muito boa tarde pra você. Covid-19, a gente vai falar sobre isso, gente. O governador João Azevedo diz que Paraíba já tem um plano de vacinação, agora só falta vacina. Mas ele garantiu que a vacina deve chegar no início de 2021 ainda. Hoje ele se reúne com o prefeito eleito da capital, Cícero Lucena, que esteve em São Paulo exatamente para tratar desse assunto. Em João Pessoa, Luciano Cartacho, que já está ali no finzinho de mandato, né, preparando a passagem de bastão para o Cícero Lucena. Bem, o Cartacho diz que o comércio não vai fechar aqui na capital, mas adianta, vai ter fiscalização. Caso Expedito Pereira, polícia investiga a participação de um parente no assassinato do ex-prefeito de Bahia. De Brasília, paraibano Hugo Mota assume lideranças do Republicanos. Primeiro plano no ar. Olha, o governador João Azevedo anunciou um plano de vacinação da Paraíba contra a Covid-19, diz que já está pronto e que a imunização da população paraibana deve ser feita já no início de 2021. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Juliana Teixeira. Ela vai trazer detalhes para a gente desse vídeo, Ju, boa tarde, que foi anunciado neste domingo, né? Que foi feito, divulgado neste domingo. Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o vídeo foi divulgado ontem no Instagram do próprio governador João Azevedo. Nele ele diz, garantindo que a população da Paraíba vai ter acesso à vacina já no início de janeiro, ou seja, no próximo mês, em 2021. Diz que para isso está com negociações em estágio avançadas aí com o Instituto Butantan. Ele não falou sobre qual vacina era, mas provavelmente a Coronavac, o governo do estado da Paraíba, que tem aí alinhado e conversado bastante também com o governo do estado de São Paulo e também com o próprio Instituto Butantan. Vamos ouvir então trecho da fala do governador João Azevedo, que foi divulgada ontem. Estamos em contato com o Instituto Butantan em São Paulo para assegurar, se necessário, a compra de vacinas. Também mantemos o diálogo com o Ministério da Saúde, cobrando um plano de vacinação nacional, justo para todos os estados. Já temos uma força-tarefa organizada para levar as vacinas às pessoas em todas as regiões da Paraíba. Agora, estamos a apenas 12 dias do Natal e as festas de final de ano vão exigir de cada família mais atenção e mais cuidados. Assim que os números de novos casos voltaram a crescer na Paraíba e em todo o Brasil, imediatamente adotamos mais medidas preventivas e abrimos novos leitos de UTI para tratar dos casos graves de Covid-19. Apenas nos últimos dias, disponibilizamos mais leitos de hospital, no Hospital Metropolitano, no Clementino Fraga, no Hospital das Clínicas em Campina Grande e em Patos. Abriremos novos leitos, caso seja necessário. Vamos seguir firmes no trabalho para ter toda a população protegida. Pois é, Rejane, o governador também garantiu que a Paraíba já tem um plano aí de vacinação e, como a gente viu agora no vídeo, né, vem cobrando, ele disse que vem cobrando também do próprio Ministério da Saúde, né, a apresentação desse plano para facilitar tudo. Agora a gente vai aguardando aí, né, as próximas notícias e também os próximos encaminhamentos para essa vacina. Hoje à tarde deve haver uma reunião que é bastante importante entre o governador João Azevedo e o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena. Os dois devem tratar aí de ações de combate à pandemia da Covid-19 aqui em João Pessoa e em todo o estado da Paraíba. Cícero Lucena, que esteve na semana passada também no Instituto Butantan, em São Paulo, tratando sobre a compra, a possibilidade de compra da vacina. Eles que estão juntos aí na tentativa, né, de trazer a vacina aqui
para o estado da Paraíba. A reunião entre Cícero Lucena e João Azevedo acontece hoje às 4 horas da tarde no Salão Nobre aqui do Palácio do Governo, aqui no centro da cidade. E depois dessa reunião, João Azevedo e Cícero devem dar detalhes aí sobre o plano, né? João Azevedo sobre o plano e Cícero Lucena sobre as próximas ações que devem ser tomadas aqui na cidade de João Pessoa, ações aí no sentido de conter o avanço da pandemia na capital. Rejane. Pois é, Ju, com relação a essa questão do plano que você cita, né, o plano de imunização, que segundo o João está pronto, inclusive ele disse que o plano deve atender aí a todas as regiões do estado, né? É importante frisar isso e a gente só não sabe. Início de janeiro para mim, início de 2021 para mim é janeiro, mas vamos esperar um pouquinho para saber, né, de fato, quando é que isso vai sair, porque, Ju, você traz uma informação importante, você fala da Coronavac, né, que é do Sinovac, é o laboratório chinês que está aí sendo preparado pelo Butantan. E aí tem uma lei, gente, que foi aprovada em maio, que é a Lei 14.006, que pode ser utilizada para reduzir o prazo que a Anvisa tem, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, para avaliar uma possível vacina contra a Covid-19. Essa regra obrigou a Anvisa a avaliar em até 72 horas ou 3 dias corridos quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos, insumos na área de saúde sujeitos à vigilância sanitária, né, que tenham sido aprovados pelas agências estrangeiras consideradas referências, que agências são essas? FDA, dos Estados Unidos, a EMA, da União Europeia, a PMDA, do Japão e a NMPA, que é da China. A regra estabelece ainda que, caso a Anvisa não analise um pedido nesse prazo de 3 dias, a autorização vai ser concedida automaticamente. Então, o que é que acontece? Isso diminui a burocracia para que a Anvisa possa atestar essa vacina. Ou seja, né, o prazo é de 48 horas ou até 3 dias corridos. Mas a gente em contato, inclusive na Band News, com a vacina, a Band News que hoje cedo, a Band News Nacional trouxe isso, o presidente da Anvisa disse que até agora não houve nenhum pedido nesse sentido. A gente vai aguardando para saber, né, como é que a coisa vai andar. Agora, Ju, voltando a falar com ela, o Ministério Público está cobrando prestação de contas sobre gastos de municípios exatamente com essa questão da Covid, o enfrentamento da pandemia da Covid, né, Ju? É isso, Rejane. O Ministério Público Federal pediu a 27 gestores de municípios aqui do Cariri paraibano que apresentem aí a prestação de contas e também relatórios de planejamento de como estão e utilizaram as verbas federais que foram destinadas a combate da Covid-19 aqui no estado da Paraíba. Então, esses 27 municípios, né, devem aí apresentar, são municípios como Água Branca, Amparo, Barra de São Miguel, Camalaú, Caraúbas, Congo, Cochichola, Gurjão, Imaculada, Juru, Livramento, Monteiro, Ouro Velho, Parari, Prata, Princesa Isabel, Santo André, São Domingos do Cariri, São José do Tigre, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca, Sumé, Taperoá, Tavares e Isabeli, né? Como é que esses gestores administraram aí as verbas que foram destinadas a esses municípios aí durante essa pandemia, né? Se houve investimentos em UPAs, unidades de saúde, em hospitais municipais, né? O que foi feito para a população, para atender a população nesse momento de pandemia? Então, o Ministério Público Federal oficiou esses 27 gestores para que apresentem todas as medidas adotadas para a prevenção à Covid-19 nesse período aí, ao longo do ano de 2020. Rejane. Todo controle é pouco, todo cuidado também, né? Esse acompanhamento é necessário, né, Ju? A gente sabe que os municípios, agora nessa pandemia, para tratar de questões de pandemia, eles têm aí um afrouxamento na legislação, na questão da licitação, e por isso o Ministério Público e demais órgãos fiscalizadores precisam mesmo estar atentos. Ju, a gente volta a conversar já já. Tá bom. Olha, e o governo da Paraíba apresentou a nova classificação dos municípios desse plano novo normal, tá? O levantamento mostrou, gente, que o estado teve uma evolução considerável nos casos de Covid-19 no mês de junho. De acordo com o governo, o reflexo deste aumento se deve à realização do período da campanha eleitoral, né?
Para amenizar essa situação, o governo, inclusive, pediu que prefeitos de pelo menos 94 municípios classificados com bandeiras vermelha e laranja imponham severas restrições ao funcionamento da atividade econômica. Você está acompanhando aí o quadro com a gente, né? Então, teve um aumento dos municípios aí com bandeira vermelha e bandeira laranja. O sertão do estado, inclusive, respondendo em boa parte por esse aumento, né? A situação é extremamente crítica por lá. E no sertão estão situadas 12 das 14 cidades classificadas com bandeira vermelha. Essa bandeira, né, essa classificação é a de maior risco para a população e permite apenas a abertura dos serviços essenciais. Então, bares, restaurantes, casas de festas, tudo isso tem que ser fechado. No sertão, o problema, inclusive, é agravado pela falta de vagas nas unidades de terapia intensiva, porque 95% dos leitos de UTI estão ocupados. Em várias unidades de saúde não tem mais vaga e aí isso, claro, aumenta o risco de morte, né, para as pessoas que precisarem de atendimento e não vão ter. Na região metropolitana, o quadro é mais negativo, né? Nas cidades o quadro mais negativo, na verdade, fica em duas cidades, Santa Rita e Bahia, que é essa grande João Pessoa aqui também. Essas duas cidades estão com bandeira laranja, né? E elas também podem receber restrições nos próximos dias. João Pessoa e Cabedelo permanecem na faixa amarela, mas tem aí um risco de agravamento. E aí também nosso comportamento entra nesse jogo, tá? A gente precisa atender aí as regras básicas de segurança e manter o distanciamento social. Gente, distanciamento social é 1,5 m, 2 metros de distância do outro, isso a gente tem que estar usando máscara. Tem muita gente que não está seguindo isso, e aí complica o negócio, né? E olha, Paraíba confirmou 93 novos casos e mais 9 mortes pela Covid-19. Lembrando que quando a gente vem do fim de semana, os números, eles acabam sendo baixos mesmo, porque a atualização do sistema não é feita devidamente ao contento, né, em tempo real, na verdade, no fim de semana. Agora o estado tem 153.649 novos casos confirmados. Chegamos aí a um número bem alto da Covid-19 de mortes, 3.439 mortes em todo o estado. A ocupação de leitos de UTI na Paraíba está em 64%, na Grande João Pessoa 59%, em Campina Grande subiu bastante, 56%, e aí repetindo os números do sertão do estado, 93% dos leitos de UTI ocupados. Até agora, 493.602 testes de Covid-19 foram feitos em pacientes aqui na Paraíba. Bem, ainda falando de Covid, trazendo para João Pessoa um negócio, o prefeito Luciano Cartacho, do PV, esteve hoje na rádio Band News FM Manaíra, 103.3 FM. Cartacho garantiu que, mesmo com o aumento de casos da Covid agora nessa época, o comércio não vai ser fechado, não vai ser afetado por causa das festas de fim de ano, né? Mas aí ele disse que está tomando as medidas necessárias, né, para que as regras sejam seguidas. Cartacho, que deixa o comando da cidade no dia 31 de dezembro, disse inclusive que amanhã vai ter uma reunião com autoridades sanitárias, incluindo o secretário de saúde do município, para fazer uma nova leitura dos números da pandemia por aqui. No Natal, e transformar um restaurante numa casa de eventos. Não pode. Isso aí você vai gerar uma grande aglomeração. Uma coisa é funcionar o restaurante nos padrões, nos limites que estão estabelecidos hoje. Outra coisa é começar a vender um pacote para transformar um restaurante numa casa de eventos. Isso não vai ser permitido. Então a gente está dialogando, inclusive, com esse setor. A gente vai conversar sobre essa programação específica de final de ano, principalmente Natal e Ano Novo, que já começa a ser comemorado já a partir de agora, tem algumas programações antecipadas, então a Prefeitura não vai realizar o Réveillon exatamente para evitar essa aglomeração. Nós não vamos colocar espaços para tendas nesse sentido, então vai ter uma conversa muito importante com esse segmento, com esse setor, para que a gente possa contemplar o funcionamento, mas sem aglomeração. A gente está com a SEDUC fazendo esse papel. A partir do momento que a gente não libera os espaços, já é, sem dúvida alguma, um fator inibidor para que as pessoas frequentem com uma quantidade muito grande de pessoas naquele espaço, como acontece tradicionalmente. Nós não vamos ter a queima de fogos também em função disso, porque de alguma forma, mesmo sem ter um show, quando você coloca uma queima de fogos, você de alguma forma estimula as pessoas a irem até a aula, né? Então a gente está evitando isso também.
Você viu aí que entrou uma outra fala do Cartacho, né? O Cartacho aí estava falando sobre as festas de fim de ano, sobre a queima de fogos ali na praia, ocupação de todo aquele espaço ali da faixa da areia, que esse ano não vai ser permitido, não vai ter como colocar aquelas tendas que a gente costumeiramente vê nesse fim de ano, né? A SEDURB vai fiscalizar tudo isso, não só a SEDURB, mas outros órgãos também que são responsáveis, né, por essa fiscalização. O prefeito também nessa fala diz que haverá uma atenção especial para bares e restaurantes também, que costumeiramente vendem pacotes de festas de Réveillon, né? Então a ideia é evitar que haja aglomeração. Ele deixou muito claro, né, que bar e restaurante não é casa de show, né, não são casas de show. Então, por isso, vai ter uma fiscalização muito grande nesse sentido, de acordo com Luciano Cartacho. Então, SEDURB vai fiscalizar, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, junto com outros órgãos. Agora sim, a gente vai ver uma outra fala do Cartacho, do Luciano Cartacho, sobre a questão do fechamento do comércio. Perguntamos isso a ele, ele garantiu que mesmo agora, com esse número, né, de casos de Covid subindo, o comércio não vai fechar nesse fim do ano por causa da questão dos empregos, das vendas que são necessárias para a economia, para movimentar o setor, né? Mas ele disse também que vai ter reunião e que vai participar vai ter fiscalização e que vai participar de uma reunião com autoridades sanitárias e de saúde ainda amanhã, para acompanhar os casos aqui em João Pessoa. Vamos acompanhar, então, essa entrevista agora. Não tem essa pretensão, não está no nosso planejamento. Nós vamos sim tomar medidas importantes, como estamos tomando, do ponto de vista da fiscalização, da orientação, da necessidade das pessoas se cuidarem, que é fundamental, né, principalmente nesse final de ano, para que todo mundo possa ter um Natal com tranquilidade, com paz, com saúde, que o comércio possa ter vendas, que possa ajudar no sustento das famílias, gerar emprego para todo mundo, que a gente possa tomar as medidas necessárias dentro desse campo, de que cada um cumpra com sua responsabilidade e que a gente possa fazer essa fiscalização, dando toda essa orientação. Inclusive amanhã a gente tem uma reunião de praxe, né, na terça-feira, fazendo uma leitura dos números, dos dados, né, no sentido de que a gente possa, conjunto com outras instituições, fazer esse acompanhamento passo a passo, fazer essa orientação, tomar as medidas necessárias, mas fechar o comércio às vésperas do Natal não está nos nossos planos. Tá aí. Lembrando o seguinte, que o PROCON da Paraíba, né, começou a operação Fecha Segura, já está inclusive fiscalizando bares. A gente estava falando dos bares e restaurantes, né, também fiscalizando locais de eventos para conter as aglomerações e disseminação do coronavírus no estado. Esse é o PROCON Paraíba também, PROCON estadual, levando aí essa fiscalização não só para João Pessoa, mas para outros municípios aqui da Paraíba. E aí o PROCON informou ainda aqui para a gente que os estabelecimentos que descumprirem a legislação vigente e o decreto estadual que trata da pandemia vão sofrer, sim, as devidas autuações. E se você quiser qualquer informação ou quiser fazer denúncias de aglomeração, aí você pode ligar para o telefone 151. Pode também entrar em contato com o PROCON estadual pelas redes sociais do órgão ou pelo site oficial do PROCON estadual. A operação conta com o apoio da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, vai até o dia 31 de dezembro. Olha, eu vou voltar agora a falar com a repórter Juliana Teixeira sobre as investigações. Esse é o tema da nossa conversa agora, as investigações em torno do assassinato do ex-prefeito de Bahia, o Expedito Pereira. Ô Ju, a polícia está investigando aí a participação de um parente do Expedito no crime, é isso? Rejane, a polícia, né, hoje fez uma coletiva de imprensa e o delegado responsável, o Vitor Melo, informou que por meio das imagens das câmeras de segurança das residências ali próximo ao crime foi identificada a placa da moto, depois chegou-se ao proprietário da moto e o proprietário informou que 2 pessoas haviam pedido a moto dele emprestada. Então, no próprio sábado, quando houve aí a identificação do proprietário, uma pessoa foi presa, um homem foi preso, a polícia não divulgou o nome dele, mas contra ele havia um mandado de prisão já em aberto de 2016. Essa pessoa ficou presa lá. A outra pessoa que estaria, né, também envolvida e teria pego a moto emprestada, essa pessoa ainda não foi presa e também não foi dado mais detalhes a respeito
dela. A polícia identificou que esse homem que foi preso prestou serviço e ainda trabalhava até hoje para um sobrinho do Expedito Pereira. Esse homem trabalhou para ele, inclusive, durante a última campanha. No entanto, a polícia ainda não deu detalhes dessa ligação e nem apontou aí ligação deste sobrinho com o homicídio de Expedito Pereira, que aconteceu na semana passada. Deve divulgar nos próximos dias mais informações, né? E mantém aí o caso com um pouco de sigilo, né? Para evitar que as informações se espalhem e que as prisões aí não aconteçam ou que possa atrapalhar as investigações. Rejane, essas são as informações, a gente segue acompanhando o caso. Obrigada, Ju. Olha, vamos agora a Brasília trazer os destaques da capital federal. O paraibano Hugo Mota assumiu a liderança do Republicanos por lá. O partido, inclusive, tem a 7ª maior bancada da casa. Detalhes com Fernanda Martinelli. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. A semana de votações aqui no Congresso Nacional já começa bem movimentada. Hoje, os parlamentares começam a chegar em Brasília e o plenário Ulisses Guimarães já tem pauta de votações. O projeto que vai entrar em discussão hoje diz respeito à Lei Candir e destina cerca de 58 bilhões de reais em ajuda financeira para estados e municípios. Esse valor vai ser pago progressivamente pelo governo federal entre 2020 e 2037 e é resultado de um acordo entre a União e os estados por causa da isenção do ICMS. É um processo judicial e agora esse repasse vai ser feito. Com isso, estados e municípios vão poder receber essa ajuda financeira. O outro tema muito latente da semana é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na quarta-feira, essa vai ser a principal pauta que vai definir o orçamento do ano que vem. A sessão vai ser dividida em 2 etapas. Primeiro, o encontro dos deputados às 10 da manhã, aqui no plenário Ulisses Guimarães, que vai votar a LDO. Logo em seguida, às 16 horas, são senadores que se reúnem para a votação do projeto. Com isso, as emendas parlamentares foram entregues até a última sexta-feira, com todas as demandas de prefeitos eleitos e reeleitos e também de governadores de estado. A lei orçamentária anual, que é uma outra etapa do orçamento, só deve ser analisada a partir do ano que vem, porque logo depois da votação da LDO é previsto que se inicie o recesso parlamentar e, com isso, deputados e senadores só devem votar ao Congresso Nacional para a votação da mesa diretora das 2 casas e para o início dos trabalhos parlamentares do ano que vem. Tá aí, né? A Fernanda trazendo informações de orçamento, né? Uma das coisas, uma das reuniões, uma das pautas lá é orçamento. Mas só deixando aqui muito claro para você essa questão do Hugo Mota, paraibano, mudou, foi para o Republicanos e aí chega lá na Câmara Federal e consegue a indicação, e não só a indicação, como a aprovação do nome dele, por unanimidade, inclusive, por aclamação, para ser o líder do Republicanos, que é o 7º maior partido, a 7ª maior bancada da Câmara Federal, né? Ou seja, o paraibano se projetando lá em Brasília, vários paraibanos se projetando em Brasília também, já para 2021. A gente não pode esquecer da eleição para a presidência do Senado e da eleição para a presidência da Câmara, porque existem outros paraibanos que estão aí, né, com os nomes fortes e cotados para disputa. Daniela Ribeiro, do PP, no Senado, do Progressistas, e o irmão dela, o Aguinaldo Ribeiro, na Câmara Federal. Aguinaldo, um dos nomes aí que foram postos à mesa pelo deputado Rodrigo Maia, que é o atual presidente, que não conseguiu se reeleger, nem se preparou para isso, mas acabou ali indicando o nome do Aguinaldo Ribeiro. Ele que vai ter que trabalhar muito, né, depositar muita energia para conseguir o apoio de aliados para que isso realmente possa se concretizar. Porque existem outros nomes que estão ali nessa disputa. O do Baleia Rossi é um deles, que é um dos candidatos, ou o candidato, seria o candidato do Jair Bolsonaro, Baleia Rossi, né? E ele é o principal calo no sapato aí do Aguinaldo Ribeiro. Vamos para o intervalo. A luta por paridade de gênero na OAB. Problemas estruturais gerados pela manutenção em um prédio de João Pessoa levantam também a discussão sobre os cuidados com esse tipo de obra. A gente volta já já.
Discussão sobre paridade de gênero avança na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Claro que isso repercute na Paraíba, mas essa luta enfrenta uma resistência muito grande de setores também de dentro da própria OAB. Vamos voltar a falar ao vivo com a Juliana Teixeira. Ô Ju, tanto se fala em representatividade, né? Essa discussão é tão importante, né? Essa discussão, não só a discussão, mas a concretização também dessas medidas que aumentem a representatividade feminina, a representatividade de negros nesses espaços de poder. A OAB saindo na vanguarda aí nessa discussão, né? Rejane, mas ainda enfrentando aí posicionamentos contrários, tanto que a votação, né, que aconteceu aí, foi uma votação consultiva, ouvindo os 27 presidentes das unidades da federação, empatou 13-13. Uma abstenção e aí teve que haver o voto de Minerva, do presidente nacional da OAB, o Felipe Santa Cruz, que foi aí favorável. Então, por hora, essa questão da representatividade feminina passou. Já a questão das cotas raciais, né, que não teria aí, num primeiro momento, destinado 30%, né, dos cargos de chefia, foi reduzido para 15%. E uma consulta deve acontecer com todos os filiados. Essa decisão já vale aí em primeiro grau, né, em primeira instância, digamos assim, para as próximas eleições, para escolher cargos de chefias e diretorias da OAB. Mas ainda vai passar pelo Conselho Federal, que tem aí 81 conselheiros e eles que devem definir. Mas, de toda forma, já é uma decisão que deve contar positivamente para a decisão desses 81 conselheiros nessa próxima fase, né, Rejane? É isso aí, Ju. Obrigada. A gente deve ter um resultado final hoje dessa discussão toda e a gente espera pela aprovação, a gente espera que haja, de fato, mais oportunidades para mulheres, para negros, enfim, para que a gente tenha, de fato, uma representatividade a contento dentro de uma instituição que luta exatamente pelo Estado Democrático de Direito, pela igualdade. A gente espera que seja, de fato, assim, que isso sirva de exemplo e de combustível para outras instituições também. E olha, a Defesa Civil de João Pessoa fez uma nova inspeção no prédio que teve a estrutura abalada durante uma reforma no bairro de Manaíra. O problema foi identificado nas pilastras, nos pilares de sustentação, depois de uma reforma. O edifício segue interditado e o Corpo de Bombeiros aguarda um laudo técnico do Conselho Regional de Engenharia. O prédio segue interditado. Moradores estão liberados apenas para entrar nos imóveis, buscar pertences, mas não podem permanecer por muito tempo. Quem mora no local ainda tenta buscar alento e respostas para o problema. Esta moradora diz que ainda está tentando se recuperar do susto. Com medo, muito assustada eu fiquei. Eu venho pegar as coisas e também tenho que estar arrumando, né? Para quando a justiça resolver, eu ter que vir com meu esposo e o pessoal da mudança, né, para fazer a mudança. Hoje pela manhã, uma nova inspeção foi feita na estrutura. O problema foi identificado nas pilastras de sustentação do prédio. As vigas estavam passando por reforma. A questão do escoramento, vamos fazer uma vistoria andar por andar para saber se tem alguma fissura em algum dos pontos. Todos os dias nós estamos verificando isso aí, se tem alguma pastilha de fachada soltando, coisa do tipo. De acordo com a Defesa Civil, uma coluna no canto do prédio sofreu uma curvatura. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros aguardam um laudo técnico do Conselho Regional de Engenharia, o CREA. A Defesa Civil estabeleceu um prazo de 30 dias, né, para os envolvidos. Havia uma reforma aqui estrutural na edificação para que eles possam emitir esse laudo através de ensaios, através de cálculos estruturais, garantindo a estabilidade do local. O tenente do Corpo de Bombeiros diz que é comum ter sinal sonoro quando a estrutura é comprometida. Ela vai dar sinais de que a estrutura está sendo sobrecarregada, que justamente dará esse tempo de evacuação do local, ou então um tempo hábil para fazer a recuperação. Ainda não se sabe os motivos do abalo na estrutura, mas este especialista explica que reparos mal feitos podem comprometer uma construção. Preferem chamar um profissional qualquer, entendeu? Faz um pequeno reparo, que é uma maquiagem para tapar um verdadeiro problema,
e ganha tempo com isso, entendeu? Ganha tempo. Aí, possivelmente, com o passar dos anos, isso vai se agravando. Quando ele realmente for identificar aquele problema, às vezes ele tem uma verdadeira bomba, que às vezes vai ocasionar um custo bem mais alto de reparo do que se ele tivesse feito isso preventivamente, anualmente. Esta outra especialista explica que antes de construir e depois da construção é preciso uma série de laudos técnicos. No ato do alvará de construção, a gente também faz a aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros, né? Eles vão olhar toda a norma de segurança da edificação. Quando nós terminamos a construção, aí tem uma nova avaliação desse corpo de bombeiro, ele vai verificar se foi realmente visto toda essa parte normativa de segurança. A licença de instalação também ela é revista numa licença de operação, então a SEMAN ela vai à obra, verifica se você executou de acordo com os critérios que foram aprovados, e tem um HABITS, que é onde a prefeitura ela diz, não, tudo bem, tua obra está apta, você pode habitar nela. Tá aí. Quando o assunto é manutenção predial, gente, todo cuidado é pouco, é preciso, de fato, né, ter todas as autorizações dos órgãos responsáveis e chamar uma empresa realmente séria, que saiba o que está fazendo, porque com esse tipo de coisa, claro que a gente tem que pesquisar em busca de economia, mas tem que ver que tipo de economia que a gente está buscando, né? Com vida, a gente tem que ter cuidado, vida é prioridade. Bem, vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Ótima segunda para você. A gente volta a se ver amanhã, se assim Deus permitir. Terça-feira eu te espero, então. Beijo grande, fica com o Gerardo Rabelo e o muito mais.